Bom dia, meus queridos ouvintes, meus irmãos que me ouvem, amigos, pessoas que talvez eu nem conheça, mas o Senhor Jesus conhece o seu coração e conhece as suas necessidades, e eu estou ensinando aqui a palavra de Deus sobre fé, que é a porta para o sobrenatural. E estamos falando de um subtítulo que eu comecei essa semana sobre os inimigos da fé. E eu falei sobre sentimentos opostos à fé. E hoje nós vamos falar circunstâncias contrárias à nossa fé. Eu quero desejar a você que a graça do nosso Deus e Pai seja sobre a sua vida e que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, limpar o seu coração, sua mente, seus sentimentos e produzir em você fé para vencer, fé para que você possa viver os milagres e o sobrenatural de Deus em nome de Jesus, amém? Então, eu quero falar sobre esse segundo gigante, né? Que é circunstâncias contrárias a você e a minhas nossas vidas, né? E eu quero falar que esse gigante, dessas circunstâncias contrárias, ela tem como único objetivo impedir que a sua fé seja liberada, os ventos contrários. Então é muito importante nós entendermos que essa é uma das estratégias de Satanás, concentrar o seu ataque e com muita intensidade, viu, irmãos? Em momentos e áreas que o Senhor quer nos abençoar. Então, todas as vezes que o Espírito Santo começa a agir em alguém, ou em você ou em mim, nas nossas vidas, lá vem o inimigo das nossas almas e sopra contrariamente aquilo que o Senhor quer fazer. E muitas vezes tem acontecido de o Senhor Jesus nos levar a dar uma palavra assim, olha, específica a alguém sobre libertação, sobre cura, sobre restauração. E o irmão que recebe essa palavra, ele sai alegre no momento, crendo que o Senhor vai realizar aquilo que falou, aquilo que é prometido a ele. Mas quando é no outro dia, né, o mesmo irmão que estava cheio de fé, acaba ligando para você ou ligando para o pastor e diz que tudo está acontecendo ao contrário da palavra que havia sido ministrada. Já não aconteceu isso com você? E às vezes até algumas pessoas, ou você mesmo, ou eu mesma já falei isso. Ah, depois que a palavra foi dada, as coisas pioraram. Ah, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida, nossa, piorou. Irmãos, quando nós dizemos que estamos tremendamente alegres em ouvir aquilo que Deus falou com você através de uma palavra profética, da ministração da palavra de Deus, de um homem de Deus, vai haver resistência, vai haver oposição, contrários àquilo que você recebeu. E esses são sinais de que Deus irá cumprir a sua palavra. Pois sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Lá no livro de Isaías fala que a minha palavra não volta vazia, antes que ela prospere para o qual eu a enviei. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, sempre vai atacar no lugar onde ele sabe que Deus irá agir. E quando há ventos contrários, é porque Deus está agindo, irmãos. A maioria dos cristãos, quando isso começa a acontecer, se apavoram e permite que o inimigo leve-os a retroceder, roubando dos seus corações a palavra que o Senhor deu. Pedro, nós vimos no estudo anterior, quando ele percebe a força do vento, que era contrário, ele deveria ter se apegado à palavra que o Senhor havia liberado para ele. Mas o que é que ele fez? Ele deu muito mais importância à força do vento que estava impulsionando o corpo dele. Ele não conseguia andar. Ele se apavorou. Ele teve medo. E o medo não procede de Deus. Muito pelo contrário. O inimigo das nossas almas enche a nossa mente, o nosso coração, os sentimentos de pavor, de medo. Mas a Bíblia fala, para terminar aqui, que o perfeito amor, ele lança fora
todo medo. Quem é o perfeito amor, meus irmãos? É o próprio Jesus Cristo, aquele que tem nos liberado palavras e promessas. Então, creia que toda circunstância contrária que você possa talvez estar enfrentando é sinal do milagre. Não retroceda, muito pelo contrário, avance, creia na palavra, declare a promessa. Ora a Deus, estude a Bíblia, releia os textos que eu tenho deixado aqui para você. Siga em frente, nunca retroceder. Marche, levante a sua cabeça e ande. Se aproprie daquilo que é seu por direito, através da sua fé. E não permita, como Pedro permitiu, que nenhum vento contrário faça você parar, te paralise. Mas muito pelo contrário, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz para nós, eu vou repetir, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a fé é despertada no seu coração, acontece um milagre, creia nisso. A palavra de Deus vai trazer para você experiências que é fruto da própria palavra. Então tenha bom ânimo, não temas. Foi a palavra que Jesus falou para os discípulos quando eles estavam lá naquele mar bravio. As ondas eram tão grandes, diz o texto da palavra. O barco já estava enchendo de água e eles ficaram apavorados. Aí eles viram alguém que vinha de encontro a eles e eles falaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus se aproximou e falou para eles assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Foi quando Pedro falou para Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, ele foi de encontro a Jesus. Você e eu temos que ir de encontro a Jesus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias àquilo que você está buscando, orando e crendo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Jesus está no barco da sua vida. Creia nisso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha uma terça-feira muito abençoada. Medite nessa palavra. Enche o seu coração de alegria, de esperança em Deus. Nessa palavra escrita que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe.